Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula onde nós vamos fazer a costura dessa bolsa. Eu trouxe aqui o desenho para poder mostrar para vocês as partes componentes dessa bolsa. Depois eu vou mostrar aqui a parte da modelagem do molde que você vai receber para ter acesso a essa videoaula, tá? Então nós temos uma bolsa que tem um bolso frontal. As alças aqui é uma bolsa do tipo shopper, que ela é grande, é uma bolsa bem espaçosa, tá? Então, ela tem esse bolso na frente, onde você vê o recorte aqui é um bolso, vai ter na frente e atrás. Aqui na lateral a gente tem um ilhóide por onde a gente vai passar um cadarço. Eu vou dar todas as orientações para vocês de substitutos também, de como você pode fazer. É uma bolsa com fechamento magnético. O fecho eu não vou colocar nessa videoaula porque não chegou o fecho que eu comprei, vou ter que esperar chegar. Mas eu vou mostrar como você vai posicionar esse fecho. Tem o fecho de costurar, que seria o que eu usaria aqui nessa peça. Eu gosto de comprar o fecho de costurar, porque eu consigo colocar com a peça pronta, tá? Nessa bolsa aqui, eu já fiz essa bolsa, já fiz a pilotagem, agora eu vou gravar a costura, por isso que eu tô com a modelagem aqui. Nessa bolsa, eu vou utilizar um tecido de algodão, vou mostrar já para vocês o tecido. E eu resolvi estruturar esse tecido com entretela para ver como que se comportaria o material entretelado. Eu vou mostrar para vocês como fazer, vou mostrar como vai ficar essa estruturação, mas não é obrigatório fazer isso. Você pode fazer só com o tecido normal, tá? Você pode escolher o tecido que você quiser para a confecção da sua bolsa. Você pode fazer para ser utilizada na praia, utilizar tecidos aí mais maleáveis. Você pode utilizar para fazer para academia e mudar aí os tipos de aviamento, enfim. É o tipo de design que te dá liberdade criativa, onde você pode mudar uma coisa ou outra e dar outra aparência para a sua bolsa. Eu vou te dar também algumas orientações nesse sentido ao longo aí do processo, conforme nós formos fazendo. Aqui eu tô com a modelagem dessa peça já impressa. Me gerou aqui 15 impressões, tá? Eu vou colar algumas folhas para mostrar para vocês, para quem nunca comprou modelagem em tamanho A4. A modelagem vem em folhas aqui separadas, mas vem com a margenzinha de costura, com a margem de impressão, que vai te garantir aí a precisão na colagem dessa modelagem. A modelagem, ela vem com a numeração. Aqui, por exemplo, é 1 de 1, que significa que é a primeira coluna, 2 de 1. Segunda coluna, então, é a folha que vem abaixo dessa, e assim por diante. Quando for a segunda coluna, deixa eu achar a folha aqui da segunda coluna, vai vir assim, 1 de 2, significa que já é desse lado de cá. Então, eu sempre faço a colagem primeiro desse lado, da coluna de número 1, e depois faço a coluna de número 2. Eu vou utilizar essa cola comum, você pode usar durex, você pode usar cola bastão, você quem sabe. E aí eu passo a cola na folha superior e vou cortar aqui a borda tracejada da folha inferior. E aí eu colo aqui alinhando bem, ó, as partes aqui, ó, o fio. A folha não deve ultrapassar uma por cima da outra. Essa linha tracejada, ela deve ficar alinhada, tá? Porque senão pode dar muita distorção. Agora o que eu vou falar para vocês é que é normal dar alguma distorção, tá? A menos que fosse uma impressão inteira. Aí o que eu faria aqui, que eu não vou fazer no vídeo para não ficar muito longo? Eu colaria todas as folhas que são dessa coluna e depois eu venho colando as folhas que são da segunda coluna. Só que aí, para exemplificar, eu vou colar essa folha aqui, que já é da 1 de 2 da coluna. E aí, para fazer a colagem desse lado, eu vou manter a margem da primeira coluna, que eu já colei, e vou cortar aqui a borda, porque agora eu vou precisar cortar também essa borda aqui da lateral. E aí eu venho aqui, ó, e vou fazer a colagem.
A gente só corta a modelagem quando todas as folhas estiverem coladas, tá? Então eu alinho bem aqui o traçado aqui do bolso interno do forro, depois eu vou explicar como que funciona cada parte componente da modelagem. Só fazer mais uma informação aqui, que a partir da segunda coluna a gente já precisa cortar essa borda da lateral e a borda de cima a partir da segunda folha, tá? Na primeira folha a gente não corta, na segunda a gente vai cortar aqui para poder encaixar tanto aqui quanto aqui. É como se fosse um quebra-cabeça, ó. Mas é muito simples. A vantagem é que você tem uma modelagem de alta qualidade, que você pode imprimir no conforto da sua casa, sem precisar gastar dinheiro com gráfica ou nada do tipo. E aí a gente procura alinhar bem as peças, vendo aqui todos os traçados, ver se tá certinho. Se der um degrauzinho, isso não faz diferença não, tá, gente? Mas o importante é que mantenha aqui o gráfico da modelagem. Agora sim eu vou colar todas as partes e volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, já colei todas as partes da minha bolsa, já cortei também. E depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as partes aqui, componentes da modelagem, a gente vai dobrar peças que são simétricas para ver se os dois lados, depois de cortado, ficaram iguais, porque pode dar alguma diferença por causa da movimentação do papel, tá? Eu até pensei em colocar essa modelagem, como é uma modelagem simétrica, pela metade. E depois veria só essa metade da modelagem, você passaria para um outro papel. Também é uma opção que gasta menos folha na hora de imprimir. Só que assim, em compensação, o molde já sai pronto para ser utilizado. Daqui mesmo eu já vou riscar no tecido. Então tudo tem o lado bom e o lado ruim. Só medir para ver se está tudo certinho, se não andou o suficiente para dar algum desnível. E agora eu vou mostrar para vocês as partes componentes, né? Essa peça aqui são as laterais, a gente vai cortar um par no tecido externo e um par no forro. Aqui vocês vão ver que tem uma cruzinha, que é a marcação para o posicionamento do ilhós. Sobre essa cruzinha aqui, com o meu molde dobrado, eu vou furar bem no centro, ó, com uma agulha dessa de manual. Vou fazer o furo dobrado para ficarem os dois lados iguais, tá? E aqui, ó, onde eu fiz o furo, depois eu vou furar, vou marcar no tecido com uma caneta. Então essa é a parte da lateral. O bolso interno do forro, ele vai ter uma margem de costura aqui de 2 centímetros. Então a parte aqui do bolso do forro é um bolso com uma margem de bainha de 2 centímetros. Eu já vou marcar aqui. E depois em volta é 1 centímetro de margem de costura. Todas as peças já têm a margem de costura. Esse aqui é o molde da face da bolsa, que é aquela parte frontal. Então vai ser cortado em um par no tecido externo e um par no forro. Aí no forro nós vamos fazer essa marcação aqui, que é a marcação de posicionamento do bolso. Eu venho aqui na quina aqui desse retângulo e faço furos, que depois eu vou marcar no forro com uma caneta também o posicionamento do bolso. Esse aqui é o bolso externo. O bolso externo ele vai ficar por cima aqui do tecido da face. Aqui a gente tem uma margem de costura mais larga para dar acabamento no bolso. Que aqui você já consegue identificar pela virada aqui da bainha. E aqui, ó, vai ter uma marcaçãozinha que é onde esse bolso ele tem que ser posicionado depois de pronto, tá? Então esse aqui é o bolso externo, vai ser cortado um par no tecido externo. Esse gabarito é para ser cortado ou no papel cartão, se você quiser que o fundo da sua bolsa seja durinho, ou em algum outro material que às vezes não vai ser tão rígido, mas que vai dar uma firmeza no fundo da bolsa, para não ficar aquela bolsa muito molenga, tá? O que dá estrutura a uma bolsa, normalmente é a parte do fundo.
E aí a gente pode utilizar esse gabarito aqui. O que que acontece? Na minha bolsa, eu vou, como eu falei, entretelar, tá? Então, talvez eu use isso aqui para fazer mais um reforço de entretela e coloque aqui no fundo, que é essa parte aqui. Você vai ver que o gabarito ele é menor do que o tecido externo, porque ele tem que ser um pouco menor, porque depois das costuras não ficarem por cima dele, tá? Então, esse gabarito aqui é para isso, o gabarito do fundo. Aqui nós temos o gabarito da alça, que é a medida, o tamanho total que a gente precisa cortar a nossa tira de alça. Então, se você for utilizar a tira pronta, você usa esse gabarito aqui para cortar na metragem certinha, já está na medida que já foi validado. E esse último molde aqui é o gabarito superior, que é para ser cortado em um par. É uma limpeza que tem na parte do forro, para que fique o mesmo tecido do tecido externo, também uma faixa ali na parte do forro, para poder dar o acabamento. Aqui tem uma cruz nesse acabamento, que é onde nós vamos posicionar o fecho magnético, tá? Então, se você for posicionar o fecho daquele que tem que posicionar primeiro na peça, você marca ele aqui e posiciona aí na sua peça, tá bom? Eu vou fazer o fecho, vou colocar o fecho depois, que o fecho é redondo, então ele tem essa margenzinha aqui, a margem de costura de 1 centímetro, o botãozinho é redondo do fecho magnético, então fica bem próximo aqui à borda da peça. E eu prefiro fazer aquele costurável, como eu falei no início, que eu faço com a peça pronta. Então essas são as partes componentes da modelagem. Eu vou cortar essas peças no tecido e depois a gente vem para o próximo passo. Eu estou aqui com as partes da minha modelagem já posicionadas sobre o meu tecido. Eu precisaria aqui de 90 centímetros de altura de tecido para fazer essa bolsa. Então 1 metro com margem você faz a bolsa e ainda vai sobrar material para você fazer outra coisa, uma carteira, um estojo que você quiser, tá? Eu vou utilizar uma sarja aqui pesada que eu já tinha aqui no meu estúdio. Aqui na lateral eu vou posicionar um viés que é o gabarito da alça, que na verdade vai ser utilizado como detalhe para a alça, que eu vou fazer na mesma forma que eu fiz na outra bolsa. Vai ser um detalhe sobre uma tira de algodão, mas como eu falei anteriormente, você pode comprar a alça pronta. Aqui eu tenho a face da minha bolsa, o bolso, o acabamento superior, o tecido de lateral e o bolso interno. Aqui na etapa de formar aqui os gabaritos da peça, eu vou posicionar aqui o meu molde sobre o meu tecido, a minha peça que já está cortada. E eu vou pegar uma caneta e vou fazer aqui a marcação, que eu já furei anteriormente. Eu utilizei uma caneta esferográfica mesmo, porque eu vou furar esse local para poder colocar o ilhós. Então, você pode fazer com uma caneta mesmo, não precisa ser uma caneta que apaga. E depois eu também vou te dar uma orientação na hora de perfurar para o ilhós. Eu vou dobrar o tecido dessa forma e já vou furar os dois tecidos juntos para garantir que o furo fique no mesmo lugar. E a partir desse, eu meço também a outra lateral. Então, eu estou aqui na etapa de preparação. Nessa parte aqui, que é a face da bolsa, eu decidi entretelar só essa parte. Vou colocar a entretela também aqui na dobra do bolso, como eu costumo fazer também na costura de roupa, para ficar bem firmezinha essa abertura do bolso. Então, eu vou utilizar uma entretela dessa comum, não tecido mesmo, que é a que eu tinha aqui. E aí eu vou fusionar essa entretela no meu tecido. Eu vou colocar por cima aqui um tecido de algodão para não danificar o meu ferro. Esse processo pode ser realizado também em prensa térmica, tá? Aqui eu vou fazer com ferro para vocês verem. É só ir fusionando a entretela com calma. Aqui agora na abertura do bolso eu também vou colar a entretela. Aqui a minha dica é você ter cuidado não que a entretela, eu cortei uma faixa que é o dobro aqui da minha dobra, mas não mais do que isso para não ficar aparecendo uma margem branca aqui por dentro do bolso. Então pode cortar até um pouquinho menor, meio centímetro, para não ficar aparecendo
no avesso do nosso bolso. Quando a gente abrir o bolso para botar alguma coisa, não ficar uma borda branca aparecendo. Depois de posicionar a entretela aqui na abertura do meu bolso, eu já vou vincar aqui a minha dobra. Eu gosto de trabalhar sempre com tecido de algodão por conta disso, de poder passar tranquilamente, o tecido não encolhe, é muito mais fácil, tá? A desvantagem de um tecido de algodão, que é uma fibra natural, como é o caso aqui da sarja, é que desbota com mais facilidade. Isso é característica dos tecidos de fibra natural. Todos os tecidos de fibra naturais desbotam mais facilmente do que os tecidos de fibra sintética. Então, tem gente que vai preferir utilizar um tecido sintético para fazer a sua peça. E aí, nesse caso, você não vai poder estar passando tanto assim como eu estou passando aqui. Porque o tecido sintético, ele não encolhe com a lavagem, mas ele encolhe com o aquecimento. E aí, a gente sabe que para a utilização de entretela, coisa desse tipo, a gente precisa esquentar bastante para a cola da entretela derreter e fixar no tecido. Então, por esse motivo, os tecidos de fibra sintética são um pouco mais difíceis de trabalhar. Agora eu vou utilizar esse faz viés aqui 18 para fazer o detalhe que eu vou utilizar sobre a tira de algodão. Vou introduzir o meu viés que eu cortei com o gabarito da alça, que é o gabarito da alça. E aqui eu vou passando para criar esse viés que eu vou utilizar sobre a alça de algodão, para ficar o detalhe na mesma cor da bolsa. Vai ficar dessa forma e eu vou repetir o processo nas duas tiras. Agora aqui com a minha tira de algodão, eu vou fixar essa tira que é o detalhe aqui sobre a minha tira de algodão. Para fazer esse processo, você pode utilizar uma cola de tecido, você pode utilizar uma fita dupla face, termocolante, que é esse tipo fininha. Eu vou fazer isso porque facilita o processo de costura, tá? Então, vou pegar a minha fita termocolante, vou posicionar aqui no meio da minha tira. Vou posicionar uma tirinha só, é só para firmar esse detalhe, tá? Por isso que pode ser da forma que você quiser. Pode ser com a fita dupla face, pode ser uma cola de tecido. Aqui, só cuida para alinhar bem a fita. Eu vou passando aos poucos aqui. E aí vai fixando. E é só mesmo para fixar, porque o detalhe vai estar aqui presinho, na hora de costurar vai ficar bem mais fácil. E aqui eu já posso cortar a sobra de material, porque a minha alça vai ficar um pouquinho ainda menor, porque aí eu tenho uma margem para acertar, medir uma alça com a outra e ficar tudo certinho utilizando o gabarito. O meu bolso interno, eu já adiantei a costura aqui da bainha e aqui com vocês eu vou fazer a dobra da margem de costura utilizando esse gabarito que eu inclusive já ensinei para vocês. Então eu vou dobrar 1 centímetro em toda a volta aqui do meu bolso. E o bolso assim ele tá pronto para ser aplicado na parte do forro. Eu vou pegar o gabarito desse forro, que é a modelagem, para poder fazer a marcação aqui para posicionamento do bolso. Então aqui com o gabarito eu vou posicionar aqui sobre o meu tecido, vou marcar aqui onde eu já tinha furado anteriormente. A marcação principal é essa primeira, que é a marcação superior, tá? Que é onde eu preciso alinhar aqui o meu bolso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar esse bolso aqui no meu forro. Então, dando continuidade aqui, a próxima etapa aqui de preparação vai ser essa parte da lateral,
porque a gente vai colocar aqui o ilhós. Eu usei a minha agulha e furei aqui onde eu havia feito a marcação com a caneta. Por quê? Porque atrás aqui no avesso da minha peça, onde eu fiz o furo, eu vou colocar uma entretela também para poder reforçar esse material. Mas aqui no caso eu vou colocar só na parte onde eu vou colocar o ilhós. Então aqui no avesso eu cortei quadradinhos de entretela, que eu vou posicionar só sobre o furo. Só que eu vou colar uma vez e duas vezes. Eu vou colar 2 quadradinhos para ficar bem resistente. Vou colocar meu tecidinho de algodão para não danificar o meu ferro. Fiz o processo desse lado, vou repetir na outra lateral. Eu vou utilizar aqui no furo que a gente vai fazer para depois passar o cordão, o ilhós 45, que é o ilhós de 9 milímetros de abertura. Depois de furar aqui os 2 lados, eu fiz o mesmo processo que eu fiz para furar dobrando, eu coloquei uma peça em cima da outra e furei o outro lado, para garantir que os 2 lados da minha bolsa vão ficar exatamente iguais. Agora eu vou pegar o meu ilhós, vou passar aqui pelo furo. O acabamento do ilhós fica para o lado direito e no avesso a gente coloca a arruela. Pessoal, para não ficar nenhuma dúvida sobre a aplicação do ilhós na peça, eu vou pegar um retalho aqui, peguei um retalho, vou mostrar para vocês como que eu faço a aplicação. Eu estou aqui com o meu balancinho, nesse caso eu estou utilizando a matriz E50, tá? Para nossa demonstração. Então, na marcação onde eu posicionei o furo para o ilhós, no caso da peça, eu vou posicionar aqui no meu balancinho, vou fazer o furo. Porque para quem não sabe, o balancinho que aplica o ilhós, a matriz que aplica o ilhós já faz o furo também. E aí eu vou posicionar o meu ilhós, que fica viradinho aqui na matriz de baixo, a matriz inferior. Posiciona a arruela e aí eu vou pressionar. E eu vou ter o meu ilhós aplicado. Esse foi o mesmo processo que eu fiz na bolsa. E esse vai ser o resultado da aplicação do ilhós. No avesso vai ficar dessa forma e no direito fica assim. Então o reforço vai fazer com que esse tecido, com o tempo, ele não venha rasgar aqui em volta do ilhós. Essa bolsa não contemplava 2 bolsos, mas eu resolvi fazer um outro bolso específico para colocar celular. E por que vai ser para colocar celular? Porque ele vai ter no avesso um feltro para proteger a tela do nosso aparelho. Então eu fiz esse desenho do bolso que eu vou incluir na modelagem. A modelagem que você vai receber já vai estar incluso esse bolso. E eu vou mostrar para vocês também como que a gente vai fazer a montagem. Eu fiz com pences aqui para dar um volume, para a gente colocar o nosso aparelho com folga aqui dentro, independente do tamanho do aparelho que você tenha, vai caber nesse bolso e vai ser um bolso com essa proteção extra. Nós ainda estamos na fase de preparação, na etapa de preparação das peças, e agora, nessa etapa ainda, eu vou fazer a pence aqui do meu bolsinho. Eu marquei a pence aqui, ó, no molde eu cortei aberto e mais no tecido eu deixo fechado. Vou dobrar aqui a minha pence, alinhando aqui pela ponta aqui da minha pence até o ápice e vou costurar. Fiz o processo de um lado, vai ficar assim, vou fazer do outro. E eu vou ter esse resultado. Agora o que eu vou fazer é colocar aqui, ó, o avesso o avesso que eu vou considerar por causa da costura da pence, tá? Vou posicionar aqui o meu forro, né, vamos dizer assim, na frente do bolso. Vou colocar uma pencezinha para cada lado para ficar mais fininho. A do feltro eu até cortei o excesso, vai ficar dessa forma. E agora eu vou passar uma costura na overlock em volta desse bolso
porque esse bolso a gente vai dar acabamento com o viés. Aqui no overlock, para esse caso específico, eu estou usando a máquina com uma agulha só, para não ficar um acabamento grosseiro, já que eu vou aplicar o viés no contorno do meu bolso. Aqui na parte superior do meu bolso eu vou fazer uma bainha. E no contorno do meu bolso eu vou aplicar esse viés mais fininho, que é de 2 dobras. Eu vou abrir o meu viés. E vou fazer uma costura pegando bem nessa borda aqui. Eu vou até trocar o calcador pelo calcador com guia de 1/4. Para garantir a precisão da costura no contorno de todo o bolso. Vou deixar sobrar um pedaço aqui de viés. E agora eu vou aplicando o viés aqui no contorno do meu bolso. Quando chegar na curva, a gente não pode puxar o viés, a gente precisa só assentar esse viés sobre o bolso. Você pode até utilizar uma pinça para estar te auxiliando. Vou cortar o meu viés também com sobra. Uma observação, aqui eu estou utilizando esse viés mais fininho, mas se você tiver o viés mais largo, para esse acabamento vai ficar mais fácil. Como eu queria usar essa cor de viés e eu não tenho ele na opção mais larga, eu vou utilizar o fininho mesmo. Então, o primeiro passo aqui, eu vou abrir a dobra do viés. Depois de abrir a dobra do viés, eu vou virar o meu viés e vou passar novamente virando já aqui para a parte que eu vou virar novamente para a parte de trás. Pronto. E agora eu vou virar aqui para o avesso da minha peça. Então, se eu estivesse trabalhando com viés mais largo, eu teria um pouco de margem aqui. Na verdade, eu teria uma margem maior para fazer esse acabamento. Dá para fazer com fino? Dá. Eu vou fazer aqui, até porque a costura que nós vamos fazer para aplicar o bolso no forro vai ser feita aqui na borda do viés e não por dentro. Mas se você achar mais confortável, talvez o viés mais largo facilite esse processo. E do lado direito, o nosso bolso vai ficar dessa forma para ser aplicado na peça. Essa pontinha que nós deixamos aqui, nós vamos virar aqui para a parte de dentro do bolso. Então é importante que fique um tamanhozinho razoável, porque fica mais fácil de manusear, tá? Se você deixar um pedacinho muito pequeno, fica mais difícil de manusear. E aí esse bolso, a gente precisa colocar ele dando uma folguinha aqui no meio. Já que vai ser para colocar um aparelho aqui de telefone ou alguma coisa com mais volume. Então, ele vai ficar um pouquinho mais soltinho aqui. Então, o meu bolso foi posicionado a 9 centímetros aqui da parte superior do meu forro e a 6 centímetros aqui da lateral dos dois lados. Então, ele vai ficar assim, ó, com essa folguinha, que é a nossa proposta, que é isso que a gente quer. Então, eu vou posicionar um lado, vou alfinetar.
Aí eu posiciono a outra lateral aqui, ó, a parte superior, vou alfinetar também. E essa parte do nosso viezinho já tá posicionado aqui para dentro. Eu vou deixar dessa forma, agora eu vou passar a costura aqui em volta sobre a parte do viés. Por isso que eu falei que o viés ele não precisa sobrar muito para o avesso, mas que fica mais fácil manusear o viés mais largo. Agora eu só vou passar a costura aqui, prendendo o meu bolso no forro. Aqui, gente, eu passei só a costura com o calcador com guio 16 em todo o contorno, mas infelizmente a gravação não gravou essa parte. Eu vou passar uma segunda costura aqui agora por dentro da parte do viés, mas eu vou fazer isso depois que eu aplicar o bolso na outra peça. Mas o mesmo processo que eu fiz ali, eu vou fazer agora nessa peça quadrada, também nesse bolso quadrado, que vai ser a costura com o calcador com guio 16. Então a costura aqui do bolso vai ficar assim, depois eu vou passar uma segunda costura, só que antes eu vou preparar aqui a alça, já que eu já estou utilizando esse calcador. Por isso que nós fazemos primeiro a parte de preparação, que quando chega na parte de costura, nós vamos fazer vários processos ao mesmo tempo. Agora eu estou utilizando o calcador com guia de 1/4. A minha máquina tem haste de troca rápida, tá, gente? Por isso que eu troco tanto de calcador. E ela já tem essa haste justamente porque eu gosto de trabalhar assim, dessa forma. Então o bolso vai ficar assim, com costuras duplas. E aí eu vou passando a costura bem rente ao viés, mas sem pegar no viés. E vai ficar assim, ó. O acabamento vai pegar aqui bem rente ao viés, mas sem pegar no viés. Eu quis fazer dessa forma. Se você achar melhor de outra forma, você fica à vontade para fazer da forma que ficar mais fácil para você. Aqui eu também vou fazer a bainha aqui na parte do bolso externo, que já está dobrado, com overlock, com tudo. Já posicionei o meu guia. A entretela aqui na abertura do bolso também faz esse acabamento ficar assim perfeito, ó. O tecido ele não fica enviesado, fica perfeito. Por isso que eu sempre gosto de usar a entretela em aberturas de bolso. Agora eu vou posicionar esse bolso aqui sobre aqui a face da bolsa. Lembrando aqui do pique, ó. Nós fizemos piques aqui de posicionamento desse bolso, então vou alinhar o bolso todo certinho aqui com a minha bolsa. E vou posicionar o bolso aqui no pique, que eu já fiz anteriormente, e vou passar uma costurinha aqui prendendo esse bolso na face da bolsa. Eu não vou costurar o bolso todo na bolsa, vou só colocar aqui algumas costurinhas em pontos estratégicos. Especialmente aqui essa parte da abertura, que tem que ficar posicionado nesse pique bem certinho.
Então, fiz esse processo de um lado, vou fazer do outro a mesma coisa.